Boa tarde, família Cruz Maltina. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pela moral do primeiro vídeo, pelas curtidas, pelos comentários e compartilhamentos, por toda a interação, por toda a repercussão. Agradeço de coração mesmo. Em especial ao amigo Thiago Fonte, do Bascarão do Cerrado. Para quem ainda não segue, vou deixar o link na descrição. Após a vinheta, eu venho com as novidades sobre o nosso Vasco. Aguarda que eu já volto. Voltando aqui, vamos atualizar o Vasco no mercado de transferências. A primeira que eu trago é Jorge Carrascal. Sim, o meia colombiano do CSKA ainda interessa ao Vasco. Segundo o pessoal do GE, para quem não segue, vamos lá, vamos seguir, vamos dar moral. O Vasco ainda continua na negociação e mantém um pouquinho de esperança na concretização dessa negociação. Lembrando que temos até quarta-feira, sim, depois de amanhã, para poder fechar e inscrever o jogador. Agora, vamos lá. Será que realmente vale todo esse esforço? Vamos esquecer os meios que nós temos no momento. Até porque, enfim. O Jorge Carrascal realmente vale todo esse investimento? Vale todo esse esforço? Na minha visão, vale. Porque além de ser um jogador novo, é um jogador habilidoso, é um jogador que quebra linhas. Então sim, vale a pena. Embora eu tenha na minha mente, eu acho que vocês vão concordar, que o Vasco poderia ter tentado esse jogador antes, poderia muito bem ter tentado fechar essa negociação antes, e não agora na janela com o Vasco na última colocação. Lembrando que quando o Vasco começou a negociar, o Vasco ainda não era o último, mas já estava na zona. Então todos nós sabemos que quando está na zona, fica muito mais difícil para negociar o jogador. Isso mostra mais uma vez a total falta de planejamento do nosso diretor. Vamos prosseguir. Segundo aqui na página do News Almirante, eles fizeram uma entrevista, com o presidente do Tajeres, o Andrés Fassi. Sim, Andrés Fassi. Acho que é o nome que nós mais estamos falando nessa janela, né? Vamos lá. Eles entrevistaram o presidente do Tajeres sobre o Maicon Santos. Vou ler aqui para vocês. Vamos lá. A primeira pergunta. O que um clube precisa para tirar um jogador do Tajeres? Bom, o método de negociação que eu pratico aqui é de clube para clube, sem intermediários. E como chegou até você esse interesse do Vasco pelo Mikael? Bom, o Vasco entrou em contato com a gente e demonstrou muito interesse em contar com ele. Mas o Mikael Santos realmente preferiu a proposta do Vasco? Ele sim. O jogador queria vir ao Vasco, até porque é uma instituição gigante. Como o Mikael Santos é tratado pelos torcedores e pela imprensa argentina? Os torcedores do Tajeres gostam muito do Mikael. Ele é um dos grandes ídolos. A cada gol eles cantam uruguaio, uruguaio, uruguaio. Como o Vasco conduziu a negociação com o Mikael? A conduta do Vasco é normal de qualquer negociação, mas eles não deram garantias, e isso é um risco para a gente. A minha gestão não arrisca os patrimônios do clube. A janela de transferência está fechando. O Mikael sai ou fica no Tajeres? Bom, o Mikael vai ser vendido. Alguma possibilidade de ser vendido ao Vasco? Ou a negociação realmente está encerrada? O Vasco não voltou a falar. Só existe a possibilidade se der garantia. Já está muito avançado com o clube ao exterior. Bom, a minha visão sobre essa negociação é que é mais uma negociação que vem se arrastando, assim como foi com o Luca Orediano, assim como foi com o Manu Capasso. E assim, gente, o Mikael Santos também não pode ser considerado o novo Pelé. Entendeu? E o presidente deles, nós já conhecemos de outra negociação, que é o Diogo Valois, acho que é Valois, onde ele tentou fazer a mesma coisa que ele está fazendo agora. Tentou valorizar o jogador, dificultar, tudo mais. Até porque nós temos que levar em consideração que ele vai levar para o lado deles. Está mais do que certo. Só que também não é um cara muito fácil de negociar. E quando você tem um cara que não é muito fácil de negociar, e quem está negociando pela gente, pelo que vem mostrando, não é muito hábil, fica complicado. Agora, o Mikael Santos nos ajudaria? Óbvio, até porque a gente não tem centroavante. E a primeira impressão que o Sebastião Ferreira deixou não é muito boa. Eu até brinco que ele me lembrou um pouco o Andrés Rios. Tomara que não seja. Mas que me lembrou. E na opinião de vocês, ele realmente nos ajudaria?
ou o presidente já está querendo colocar ele muito acima, ele não vale todo esse esforço. Lembrando que é um jogador, se não me engano, de 30, 31 anos. Vamos prosseguir? A próxima informação que eu trago é do jornalista Lucas Pedrosa, também quem não segue, vem aqui, pode seguir. É um jornalista muito reconhecido, está no SBT também. O que ele traz é sobre Robert Rojas. Bom, o Vasco se acertou com o River Plate e com o zagueiro, mas corre contra o tempo para conseguir as documentações e inscrever o defensor. Por quê? Bom, o clube enfrenta problemas parecidos com os casos de Orediano e Capasso, outra novela, que envolve documentações da AFA, né, que é a associação lá do futebol argentino, e os câmbios do dólar na Argentina. Lembrando que a gente tem 48 horas para resolver essa situação, né? E só adicionando a informação, o Matheus Guimarães, né, ele é do Lance, ele também trouxe mais um pouquinho de informação. Ele trouxe que o Vasco está encaminhando, além de encaminhar o acerto com o Robert Rojas, o River Plate só fez uma exigência para liberar o zagueiro, que é pagar pelo menos 50% do valor do empréstimo. Os clubes ainda estão conversando para poder concretizar. Lembrando que, mais uma vez, temos até quarta-feira para concretizar e fechar e inscrever o jogador. Vamos ver. A próxima informação que eu trago aqui é sobre Diego Costa. O mesmo Lucas Pedrosa trouxe que o Vasco, para tentar fechar mais rápido a negociação, o nosso diretor viajou para Madrid para encontrar com o atacante e tentar convencer pessoalmente, né? Lembrando que o Diego Costa não ocupa uma vaga de estrangeiro, ele é naturalizado espanhol, mas como ele tem essa dupla nacionalidade, ele não vai atrapalhar em relação ao número de estrangeiros no elenco. Aqui uma informação do amigo Eduardo Ferrari, né, do Vasco Connection. O salário do Diego Costa tem tudo para ser o maior da história do Vasco. E agora a pergunta que eu deixo para vocês é: vale a pena todo esse esforço também pelo Diego Costa? Na minha visão, vale. Por quê? Além de ser um jogador já mais do que consagrado, é um centroavante que nós não temos há muito tempo. Aquele centroavante que impõe respeito, aquele centroavante já que tem carcaça, né, digamos assim. E para esse momento de pressão, não tem como ser outro jogador menor que não vai aguentar pressão. Não vai aguentar a torcida xingando, não vai aguentar a torcida te perturbando, não vai aguentar. Então tem que ser um jogador de carcaça, um jogador grande, um jogador que aguenta as pancadas e vai tentar fazer alguma coisa, e vai fazer. Ah, mas ele tá velho. Gente, ele tá com 34 anos. O Cano é mais velho, por exemplo. Não tem comparação, por exemplo, com o Luis Soares, que é um pouco mais velho. Mas ainda assim o Diego Costa tem... Ele pode, de repente, não estar em times grandes na Premier League, ou em outras ligas maiores, digamos assim. Mas, gente, 34 anos no nível Brasil, ele sobra. E nós, lembrando que nós temos Figueiredo, nós temos agora o Sebastião Ferreira para essa posição. Como é que vai negar o Diego Costa? Não tem como. Não tem como. Ah, ele vai pedir 1,5 milhão, 1 milhão. Volta aquela velha história. Vai estar na zona, agora está em último colocado. Como é que vai negociar com mais tranquilidade, não só com ele, mas com outros jogadores? Tá no desespero. Não adianta. E chegou nesse desespero por culpa deles. Falta de planejamento, onde no início da janela, no início do ano, você contratou uma porrada de defensor, esqueceu do meio para frente. Aí eu deixo uma reflexão para vocês. Praticamente desfez o time que veio da Série B. Até aí, ok. Mas você achar que jogadores que, por exemplo, não eram titulares absolutos na B, como o Peck, como o Figueiredo, você achar que jogador, até o mesmo Aguinaldo, que agora foi apresentado lá no Shakhtar, nada contra os jogadores, gente, mas jogadores que não conseguiram ser titulares na Série B não podem virar soluções na Série A. Isso aí não é nem questão de lógica, isso aí qualquer um sabe. Mas não. O que foi dito é, não, o time titular vai aguentar o início do Brasileiro na janela do meio do ano e só vamos fazer contratações pontuais. Ficou demonstrado que
Estamos longe de ter um time pelo menos ok. Eu ainda acredito na permanência, mais uma vez, não pelo Vasco, mas pelos adversários. Como eu falei no outro vídeo, assim como o Vasco teve o acesso culposo, a permanência também é permanência culposa, porque o Vasco está fazendo de tudo para ser rebaixado. De tudo. Dá tempo ainda de salvar? Dá tempo de mudar o panorama? Óbvio que dá. Mas precisa realmente de uma mudança de rotas. Terá? Pelo que eu tô vendo, não tá tendo muita coisa. Agora eu vou trazer aqui mais uma informação sobre conservação de São Januário. O Vasco agora resolveram pintar, né? A arquibancada de São Januário. Já pintaram a letra V. Sim, a letra V tá pintada. Vamos bater palmas e dar os parabéns. A pergunta que fica também é: quem é que tem que cuidar de São Januário? É a Vasco SAF que tem que fazer as manutenções? O que são manutenções para ela? O que são manutenções para a associação fazer e para a empresa fazer? A verdade é que São Januário está largado. Você, quando passa por lá, pelo menos do lado de fora, você já vê que é aquela mesma história. Janela quebrada, planta na janela. Tá largado. Lembrando que o Vasco já não joga lá há muito tempo. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? É o mínimo que tem que fazer. É o patrimônio do clube. Vamos acordar, gente. Bom, por hoje é só. Mais tarde eu volto, na parte da noite. Devo voltar entre 9 e 10 da noite. Desde já agradeço mais uma vez toda a atenção. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Ativa o tal do sino lá para chegar a notificação. E mais uma vez eu quero agradecer ao Thiago Fontes, do canal Vascaíno do Cerrado, por toda a moral, por ter compartilhado. Irmão, muito obrigado. Pode contar comigo aí. Aqui você vai ter também um vascaíno falando para vascaíno. Aqui é verdade também. Agradeço a todos. Mike Cruz Maltino. Até breve.